Olá, quero falar aqui com as pessoas que têm endividamento grande, que está com suas dívidas atrasadas. Aliás, no Brasil se mostra que 70% das pessoas está em endividamento. Ou as que não estão com muita dificuldade em fazer os pagamentos das suas dívidas, das suas parcelas, ou de empréstimos, ou de boletos, ou de cartão de crédito, ou de financiamento imobiliário, financiamento de veículo. Fique atento que eu vou dizer qual seria a melhor solução hoje, em 2026, para que a gente tenha melhores condições de pagamento dessas dívidas. Primeiro, as dívidas são cobradas taxas de juros, e a base da taxa de juros é a taxa Selic que o Banco Central mantém ou aumenta ou diminui. E o Banco Central está mantendo a taxa Selic em 15% ao ano, o que distorce da inflação, que ela está em 0,3 a 0,4 a um mês, que vai dar mais ou menos o ano de 2025. Fechou, deu 4,5%, quase 4,5% ao ano. Então ela é muito distante, ela está fora da realidade. E o Brasil mantém esses 3 anos, no atual governo, essa taxa nesse nível, entre 5% e 4%. Então não tem por que o relatório Focus, fazendo previsão muito longe de futuro, dizer que não pode baixar. Tem que baixar, porque a realidade econômica, há 3 anos, a inflação está contida. E o Brasil produz bem no mercado do agronegócio, o mercado industrial, tem como o governo incentivar, tem como o Banco Central usar outros mecanismos sem ser a taxa Selic. E o que pode ser feito? A união da sociedade, porque ficou do Banco Central começar a baixar a taxa de juros esse ano. E ele começa a dar desculpas de que vai acontecer alguma coisa no mercado internacional, sempre vai ter contingência fora, porque isso é histórico, desde o tempo da Guerra do Vietnã, Guerra Fria, Guerra do Golfo, Guerra do Kuwait, crise no mercado, crise econômica na Ásia, crise econômica dos tigres asiáticos, crise da Rússia, crise na Europa, crise nos Estados Unidos com os cartões de crédito, com os bancos. Nunca vai deixar de ter contingência e guerras. Então, não é desculpa para não baixar a taxa de juros, porque as taxas de juros aonde tem guerra estão baixas. A União Europeia tem uma taxa de juros de 2% ao ano, que são pelo menos próximo de 20 países. Ao ano, o México, que tem uma inflação igual à nossa, tem uma taxa de juros de 8% ao ano, que eu acho muito. O próprio Estados Unidos tem uma taxa de 3%. Aliás, pasmem, os Estados Unidos passou décadas com a taxa de juros quase zero. Teve tempo que ele botou zero. E não deixou de crescer, e não teve inflação. Então, isso não é desculpa. Então, a gente tem que, como sociedade, fazer um movimento pressionando a classe política, porque no meio político, por mais que não se goste da política, é no meio político que se pode tomar ações em prol de muita gente, de toda a coletividade. O Senado, o Congresso, as Assembleias Legislativas têm poder de discutir, debater, pressionar a mídia, que a nossa mídia, ela é mercenária, parte dela, não todos, não gosto de botar estereótipo, parte dela é mercenária, né? Faz parte do governo dos Estados Unidos entrar como cupim. Eles usam gente da mídia, usam jornalistas, empresas de comunicação para passar mensagens falsas, e estão fazendo isso atualmente. Então a gente precisa se mobilizar nas redes sociais e se mobilizar a nível de mídia, classe política e a sociedade como um todo, a entender que a taxa de juros baixa vai diminuir a questão dos endividamentos, vai diminuir o risco de empréstimo, porque as pessoas vão negociar com mais facilidade as suas dívidas. A taxa de juros vai dar condições. Isso é só, eu estou falando da taxa de juros, mas eu vou falar ainda de mercado imobiliário, de crescimento econômico no mercado imobiliário, mercado de veículos, de automóveis, financiamento de bens duráveis, até das microempresas. Mas aqui esse vídeo é para os endividados. Você vai ter melhores condições de negociar sua dívida quando os juros ficar no patamar do nível da inflação. E isso a gente vai ter que pressionar este ano para isso acontecer. E a inflação existe, mas ela é pequena. Comparação. A inflação em 2021, em 2022, ela esteve em 10% ao ano. Ela mantém-se há 3 anos no nível de 5%. A metodologia que foi para medir isso aí foi a mesma. O IBGE, a mesma metodologia, não tem interferência do governo. Então vamos lutar, se unir em prol de uma taxa Selic do Banco Central, que ela diminua esse ano gradualmente, mas diminua.